Como é que é, povo do xadrez? Bem-vindos ao Tata Steel, ronda 5. Tínhamos visto a derrota do Magnus Carlsen com o Anishigiri, uma partida fantástica. O Anishigiri puxou bem o Carlsen em poucos lances. E ao fim da ronda 4 tínhamos o Anishigiri e o jovem Nordi Backup do Saturov. Já falámos aqui nele do canal. O ex-campeão mundial de semi-rápidas que perdeu o título para o próprio Magnus Carlsen no fim do ano de 2022, portanto poucas semanas. E agora, na ronda 5, temos aqui o embate entre o campeão do mundo e o Nordi Backup do Saturov, que por esta altura estava a fazer um torneio excelente. E vamos ver o que é que aconteceu no embate entre estes dois. Magnus Carlsen brancas sai com a inglesa C4, C5 e temos aqui uma inglesa simétrica. Portanto, basicamente, simétrico é igual para os dois lados, é 3 e aqui é 5. Aqui deixa de ser simétrico, o Nordibeck mete já aqui um peão no centro. Bispo E2 e D5. Portanto, aqui as pretas a ficarem com um bom jogo, já desde o início. Bispo B5, portanto, agora aqui um ataque a este peão, gravando o cavalo. Então o Nordibeck aqui vai para uma série de trocas, bispo por C3, peão por C3 e dama C7. E aqui D4. Portanto, o cavalo está pregado. Aqui, por exemplo, se bispo por C6, que lance vocês fariam aqui? Capturariam de dama, largando este peão, mas para não dobrar os peões todos, ou capturariam de peão aqui. Bom, aqui de facto, comer de peão é o melhor. Porquê? Porque segura este peão. E basicamente, se as pretas capturavam dama, aqui cavalo por E5, as pretas têm o par de bispos, mas lá está. Perdem um peão limpo do centro, a seguir vem D4 e as brancas não têm grandes problemas. Ao invés, se peão puro, as pretas defendem o peão. É verdade que estes dois peões são dobrados, mas reparem que este bispo de repente já é um monstro. Este bispo vai controlar todas as casas brancas e, portanto, aqui teríamos capturado peão. Bom, mas isto não aconteceu. Eu só estava a perguntar para vocês, para perceber se vocês o que é que fariam nesta situação. E veio o lance D4, portanto o cavalo está pregado e o Magnus já recuou e aproveita para agir imediatamente no centro. Agora sim vê uma série de trocas, peão puro, peão puro, peão puro, cavalo puro e bispo D7. Defendendo tudo, cavalo F3, bispo F6. Portanto aqui o Nordibeck podia ter rocado imediatamente, até grande talvez, mas lá está, ele joga bispo F6 com o tempo. Diz, ok, tu não tens cheques e eu aproveito, mete já o bispo no centro, controlando melhor o centro e ataca a torre com o tempo. Bom, e aqui vem um momento crítico, ou um momento interessante no jogo, que é o lance bispo A3. Um lance duvidoso do Magnus Carlsen sacrificando uma qualidade. É que reparem, em posições de, por exemplo, isto faz-me lembrar, este bispo A3 faz-me lembrar no Gambito Evans. Na italiana, portanto com o Gambito Evans, existe uma posição em que quando as brancas jogam o E5 e as pretas capturam, vem um bispo A3, às vezes até sacrificando aqui uma qualidade, mas neste caso o bispo A3 impede as pretas de rocar. E as pretas normalmente têm aqui um peão e a dama está em D8. Portanto o rei não vai para lado nenhum e fica no meio do centro, muitas vezes. Nesta posição, bispo A3 impede o roque curto. Só que dá cá a torre, dama por e agora grande roque. Portanto, este bispo não impediu nada. Um sacrifício um bocado duvidoso. O Magnus vai nisto. O Nordibeck não recusa a qualidade. Veio o lance torre C1, rei B8. Lance profilático a defender melhor o rei. E agora dama por G7. Bom, reparem que é um bocado assustador comer um peão aqui, na ala de rei. Que é onde as pretas vão atacar. Portanto, abre a coluna preta, a coluna G para as pretas. Mas reparem, o sacrifício do Magnus Carlsen é um bocado duvidoso. E agora, ele não tendo nada aqui, as pretas estão muito bem defendidas aqui. Ele precisa de material para compensar o sacrifício. E então captura em G7. De facto, aqui é a única coisa que as brancas podem tentar. Veio o lance torre HG8. E agora o que fazer? Bom, aqui reparem que dama por F7 é um lance que não é nada bom. Aqui veio o lance das pretas, torre por G2 cheque. E basicamente o rei não pode capturar porque existe bispo H3 cheque e a descoberto vai capturar a dama no lance a seguir.
E basicamente aqui, se as pretas fazem esta entrada, já é bem difícil. Por exemplo, se rei F1, vem o lance agora torre por H2, com a mesma ideia. Portanto, as brancas não podem capturar a torre porque vê o cheque a descoberto e cai a dama. E, por exemplo, aqui se rei H1, simplesmente torre por F2. E aqui as pretas estão muito melhor. Portanto, o peão F não pode ser capturado. Então, mas o peão H, será que pode ser capturado? Bom, é assustador, não é? Portanto, estamos a abrir colunas para o nosso rei, para as pretas atacarem o rei branco. Mas, de facto, aqui, dama por H7 era a melhor continuação das brancas, ganhando mais um peão. Aqui as pretas poderiam prosseguir com bispo G4 e, por exemplo, aqui bispo E2 é o melhor lance. Bispo E2, aqui as pretas podem, por exemplo, capturar aqui em F3, porque agora o cavalo deixa de proteger esta casa. Torre H8, dama C2 e dama por H2. Mas tudo bem, é assim, nesta variante não se passa nada. Não se passa nada. O rei vai se defender bem no centro, por mais incrível que pareça. E agora sim, este par de bispos começa a ser um problema para as pretas. As pretas têm uma qualidade a mais, no entanto, e por isso encontram-se um bocadinho melhor, mas isto seria a melhor continuação que o Magnus teria. No entanto, o Magnus fica um bocado assustado com essa situação e joga o lance dama B2. E isto é uma imprecisão. E agora vem o lance bispo G4. Ameaçando imediatamente bispo por F3. E este peão está cravado. Cavalo E1. Aqui bispo E2 parece que seria o melhor lance. Portanto, defendendo o cavalo, deixando uma peça em F3. Cavalo E1 é um bocado passivo. E agora torre D1. Portanto, o Nordiebeck, muito preciso, a executar já um dos princípios que é, quando temos qualidade a mais, temos duas torres contra uma, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos eliminar essa torre, queremos trocar uma dessas torres, para ficarmos só nós com uma torre no jogo. É isso que o Nordiebeck faz, troca-troca. Agora bispo F1, o Magnus põe-se completamente à defesa, cavalo E5, H3, para o rei respirar, bispo F3, portanto, e já um ataque do Nordiebeck. Aqui vem dama D4, é um bocado impreciso, dama B1 seria melhor, porque atacaria H7 e não seria atacada. Em D4 é atacada com o lance torre D8. Tem que perder mais um tempo. E agora bispo D5. Dama por H7 e bispo C4. Portanto, o Nordiebeck a manobrar o bispo para trocar este bispo que defende G2. Bispo B2, atacando o cavalo. Troca-troca. E dama C4 cheque. Rei G1 e agora o Nordiebeck vai tirar o cavalo. Portanto, reparem que este cheque aproveita para defender o ponto de F7. Estava atacado e o cavalo agora sai. Vê o lance cavalo F3, dama por A2, bispo F6, torre D1 cheque, rei H2 e agora A5. Portanto, as pretas querem promover este peão. Basicamente é isso. Aqui dama por F2 é um lance arriscado. Porquê? Agora vem dama G8 cheque. Rei C7, reparem que dá outro cheque. E aqui, quer dizer, rei B6 é perigoso, o rei começa a ficar muito exposto, as brancas ainda têm aqui peças que podem chatear um bocado esta situação e provavelmente terão cheques. Aliás, rei B6 perde imediatamente para dama B3 cheque, porque agora dá o cheque e vai buscar a torre. Portanto, lá está. Aqui A5 é um lance que avança o peão, um peão passado, e também ganha aqui uma casa para o rei fugir, em mais segurança. Foi o lance cavalo D4, dama D5 e dama C2. E aqui muito interessante esta posição. Portanto, as brancas tiram a dama atacando a torre. E o Nordiebeck aqui vai dar o lance dama D6 cheque. Bom, e aqui o que fazer? Reparem que as pretas, portanto, ameaçam este bispo, mas no entanto esse bispo não pode ser imediatamente capturado, porque senão as brancas capturam esta torre. Bom, e agora só há dois lances aqui. Basicamente é G3 ou F4. Qual deles o melhor? Bom, parece que o menos mau é o lance do Magnus, que é F4. G3 era possível, só que aqui lá está. Aqui as pretas poderiam capturar este bispo. Agora, depois de capturarem esta torre, reparem que a dama entra aqui com cheque e depois de rei H1 vem aqui o lance, por exemplo, dama por G3.
Dama por G3, cheque, peão por. E reparem que neste final as pretas devem ganhar. Tudo bem, as brancas vão ter aqui uns cheques. Daqui rei B6, dama D4 e, por exemplo, aqui C5. E as pretas começam a avançar o peão gradualmente. E não têm assim cheques tão intermináveis quanto isso. Dama F6, rei B5 e reparem, o rei vem apoiando estes dois peões. Tem estes dois peões para se esconder, para ajudar a esconder dos cheques. Por exemplo, dama B2 cheque e aqui rei A6. É chato jogar isto, mas aqui teoricamente as pretas estão ganhas. Não é fácil jogar isto, obviamente. Final de damas é muito difícil. Bom, e o Magnus joga o lance F4. E aqui as pretas, o Nordibek vai descobrir o melhor lance. Que é incrível, como ele descobre tão bem, com tanta precisão, estes lances que ganham. Basicamente, ele vai entrar em trocas e vai ficar a ganhar um peão no final. E como é que ele vai fazer isso? Com o lance brilhante, torre por D4. Bispo por D4, cavalo por D4, peão por, e agora cheque, G3 e agora dama por D4. E reparem que entramos num final tipo aquele que estávamos a ver. As pretas têm 3 para 2, portanto têm a vantagem. Mas é um final teoricamente empatado. O final de damas é muito difícil ganhar para qualquer um dos lados, mesmo com um peão a mais. H4, A4, dama A2, F5, portanto aqui o Nordibek pode estar com ideias de tentar abrir completamente o rei branco. Veio o lance H5 e agora reparem, o peão H neste momento é mais perigoso que o peão A. O peão A não pode avançar dama por. E o peão H está a 3 lances de promover. 1, 2, dama G8 cheque e H8 é dama. E então, lá está, mais uma vez o Nordibek com muita precisão joga o lance dama H8, dizendo, ok, eu troco o A pelo H. É isso que acontece. Dama F3 e agora reparem como é que é possível ganhar um final destes. Dama E5. Dama E5, grande lance. Porquê? Ataca G3, vende o cheque D8, vende esta diagonal e além disso ainda suporta o avanço de B5. Vê o lance rei F2 e B5. Dama B4, rei B7. Reparem como as brancas não têm qualquer cheque. A dama preta controla todos os cheques. Dama no centro do tabuleiro. Vê o lance G4, peão por dama por, rei B6. Agora o rei vem ajudar o peão a promover. Dama G8, B4, rei F3, rei B5. Portanto, agora reparem que o rei vai ajudar o peão a promover. Cheque, dama E3 cheque. O Nordibek descobre que a dama está bem em E3. Joga o lance B3. Aqui há uma série de cheques. E rei D2, dama H8, rei C2, dama cheque, rei D1, dama H8 e agora dama D2 cheque e B2. E depois deste lance o Magnus Carlsen abandonou porque basicamente não tem nenhum cheque e as pretas vão promover de qualquer maneira. Por exemplo, dama B8, dama D3 cheque, por exemplo, promove, faz duas. Portanto, basicamente o Nordibek Abdusatorov jogou este final como uma super máquina. Ele de facto faz uma partida incrível. Um bocado ao estilo do Magnus, o que o Magnus Carlsen costuma fazer contra os seus adversários no final, que é não perdoar um lance no final. Foi assim que o Nordibek Abdusatorov jogou. Bom, e neste momento o Nordibek Abdusatorov está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar, o Anishigiri tem empatado. E foi assim que este jovem, muito jovem, grande mestre do Uzbequistão, venceu o campeão mundial Magnus Carlsen. O Magnus Carlsen já não perdia 2 jogos seguidos desde 2015. Portanto, será que passa-se alguma coisa com o Magnus ou será que ele vai dar a volta por cima? Bom, espero que tenham gostado deste vídeo. Nós encontramos no próximo. Fiquem bem, até lá.